Olá, hoje 14 de dezembro, eu vim aqui conversar um pouco sobre dicionário de filosofia. Algumas pessoas têm me enviado e-mails pedindo uma sugestão de um bom dicionário de filosofia. Eu gosto muito do dicionário do Nicola Bagano, que eu acho que é um dicionário bastante completo. Ele é um pouco salgado do ponto de vista de preço, né? Por exemplo, em torno de 130, 140 reais. Mas é um dicionário bastante interessante, né? Porque bastante fidedigno algumas ideias, então eu gosto muito dele. É bem completo, né? É bastante interessante. Por exemplo, gosto muito da ideia de ente na página 387, a questão da entidade em 38, também na 387, que são conceitos que geralmente nós no cotidiano não temos muita clareza. O conceito de ser, por exemplo, na página 1043, né, no seu uso existencial, como base das relações entre a substância e a essência, na visão aristotélica, a existência primária, a possibilidade de agir, ser é aquilo que entifica o ente. Então tem várias definições bem interessantes: ser como abertura para a alteridade, ser como linguagem, como horizonte, né? Vai falar um pouco sobre filosofia na página 514, como o uso do saber em proveito do homem, que é uma visão platônica, um estudo da sabedoria, visão cartesiana, um conhecimento causal na visão do Thomas Hobbes. Então, ele trabalha de uma maneira bem interessante várias visões dos seus conceitos de diferentes filósofos, né? É uma obra bastante pertinente para quem gosta de filosofia, ou mesmo para quem de alguma maneira dialoga com a filosofia em outras ciências, né, como a própria psicologia, que sem dúvida faz uma falta enorme ter um bom dicionário de filosofia ao seu lado, né, para consultar e poder aprofundar ou mesmo mobilizar novas questões. Do ponto de vista da internet, tem um dicionário bastante básico, né, que está aqui nesse endereço, www.defnarede.com, né, que é o dicionário escolar de filosofia. Tem algumas coisinhas interessantes, né, mas bem básicas, assim. Então fica também como uma dica de complementação, né. Acho que é interessante. No Submarino, por exemplo, ele mostra bastantes dicionários, a história da filosofia, né, que parece ser bem legal. Eu, em algumas aulas, né, que eu já dei sobre filosofia, principalmente o pessoal que está iniciando, eu gosto muito dos textos do Danilo Marcondes, né, que tem algumas coisas interessantes, assim. Então, por exemplo, tem uma obra bastante interessante, mas ele tem sempre textos básicos de filosofia. Por exemplo, textos básicos de filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein, textos básicos sobre o universo da linguagem, textos básicos sobre a ética. Vai ter um texto sobre o que é filosofia, que é bem básico. O Marcondes também é um cara interessante para se mergulhar na filosofia, pelo menos inicialmente. Sem falar da Marilena Chaui, né? Vou colocar aqui Marilena Chaui para a gente ver algumas das obras que são muito usadas no ensino médio, né? Essas obras, inclusive, essa nova coleção que ela lançou, Introdução à História da Filosofia, volume 1 e volume 2, aí já são obras mais acadêmicas, mais profundas, né? A própria Nervura do Real, que vai falar muito da obra do Spinoza, que é uma das suas paixões aí, né? Você vê que tem vários livros aqui sobre Spinoza, né? E tem os famosos livros que são dados aí mais no ensino médio, né? O Convite à Filosofia, por exemplo, que é um livro que os meus alunos iniciantes, né, muitas vezes leem para complementação, né? É um livro bem, está até aqui esgotado, né? Bem interessante também para começar a trabalhar. Existe o Mundo de Sofia, que é um livro mais ficcional, mas que também traz um pouco desse universo filosófico, né? Então acho que existe uma gama aí de obras filosóficas que podem, né, nos ajudar nesse primeiro momento. Tá bom? Um abraço, obrigado.